A palestra de hoje que a gente vai ter é a importância do controle e prevenção da brucelose e tuberculose bovina. Né? Então, a gente vai estar aqui com as meninas, a Nicole e também com a Giovana. Né? Oi, Nicole, tudo bem? Oi, gente. Eu sou a Nicole, uma das participantes do grupo GAESP, e eu vou ser uma das que vai estar apresentando hoje. Isso, aí nós temos também a Giovana. Oi, Giovana, você está me ouvindo? Oi, bom dia. Desculpa o atraso, gente. Meu computador não estava ligando. Imagina, tudo bem. Bom, meninos, então, passo a palavra para vocês, para a gente estar iniciando a nossa palestra. A Bia deu os recadinhos, né? Então, realmente, se vocês tiverem alguma dúvida, pode estar enviando no chat e também fiquem atentos à lista de presença, ok? Então, meninos, eu passo a palavra para vocês e uma excelente palestra a todos. Obrigada, Lê. Obrigada a todos. Então, a nossa palestra é sobre a importância do controle e prevenção da brucelose e tuberculose bovina. A brucelose bovina é uma doença endêmica no Brasil, que ela ocorre com frequência em várias regiões. Ela é uma zoonose e ela gera grande perda para os rebanhos e impacto para a saúde pública. Ela é uma doença infecto-contagiosa, conhecida pela a doença do aborto contagioso, e ela é causada pelas bactérias do gênero Brucella. Também pode acometer outros tipos de animais, os suínos, os bovinos, que no caso é a Brucella abortus, que acomete os bovinos. A transmissão dela, a maior parte é via oral, que ocorre entre o contato do animal saudável com o animal infectado. Muitas vezes, no ato do bovino lamber a genitália de uma fêmea que está infectada, aí pode ocorrer a transmissão. Também pode ocorrer por via cutânea, quando tem lesões na pele e a penetração da bactéria. Muitas vezes também pode ocorrer pelo contato do animal com algo infectado, como urina ou fezes. E os maiores prejuízos acometidos pela brucelose nos bovinos são a redução do nascimento de bezerros, a redução na produção de carne e leite, a desvalorização do animal, o aumento no intervalo entre os partos, que com o aumento do intervalo entre os partos pode ocorrer menos eficiência reprodutiva no animal e a infertilidade. E na imagenzinha ali, que também mostra a retenção da placenta, que é também uma forma de contágio muito grande, pode transmitir, porque há secreções na placenta que tem bactéria, aí pode causar a transmissão também. Nos humanos, a contaminação pode ocorrer pela ingestão de carnes, leites ou derivados contaminados, sem a devida higienização. E também pelo contato do humano com o animal contaminado. Muitas vezes pode ocorrer com veterinários, trabalhadores rurais, tratadores, que eles têm esse maior contato com o animal e às vezes não está com os equipamentos devidos e pode ocorrer essa transmissão. Alguns sintomas que ocorrem nos bovinos. O que mais acontece é o aborto, os bezerros ficam mais fracos, as inflamações nas articulações, a orquite nos machos, retenção da placenta, endometrites e mastites, corrimento vaginal e a infertilidade. Aqui a primeira imagem é uma fêmea com portadora da brucela e do outro lado é um testículo de um macho contaminado. Aí no humano, os sintomas podem variar muito, como fraqueza, mal-estar, dor de cabeça, gripe, tosse, diarreia, dores nas articulações, febre e, nos casos mais graves, impotência sexual. Porém, nos humanos, o aconselhado é ir ao médico para ele poder fazer esse diagnóstico da brucelose no humano, que é feito pelo PCR ou por exames laboratoriais. Aí, para reduzir os riscos da brucelose bovina nos humanos, é recomendado sempre evitar o consumo de carne crua, evitar comer queijo, leite e os derivados não pasteurizados,
E sempre que tiver contato com um animal, usar os equipamentos de proteção, como as luvas, máscaras, os óculos de proteção, avental, macacão, para não correr o risco desse contato com o animal contaminado. O diagnóstico definitivo da brucelose no animal é feito sorológico ou bacteriológico. Os mais realizados com as amostras do soro sanguíneo dos animais são o teste de soroaglutinação com antígeno acidificado tamponado, que é o AAT, e o 2-ME, que é o 2-mercaptaetanol. E também podem ser feitos os testes bacteriológicos, que são através dos meios de cultura. Aí aqui tem um esquema apresentando. Esse teste AAT, ele é feito mais para confirmar o negativo. Se der positivo o teste, é feito o teste de 2-ME para confirmar ou o teste de fixação de complemento, que é o FC. Aí, se no teste, de um dos testes de 2-ME ou UFC der negativo mesmo, aí o animal não é sacrificado. Se der positivo, ele é sacrificado. E se o teste der inconclusivo, eles refazem o teste depois de um período. E se continuar dando inconclusivo o teste ou der positivo, o animal é sacrificado. Se der negativo mesmo, o animal continua vivo. Aí, para a prevenção da brucelose bovina entre os animais, é sempre importante a vacinação desses animais. No Brasil, existem 2 vacinas. A que mais é usada é a B19, que ela fornece 75 a 80% de proteção e ela é aplicada uma única dose entre as fêmeas de 3 a 8 meses. Aí, quando o animal é vacinado com a B19, ele é arriscado o último ano, a última data do ano, no animal, para saber que ele foi vacinado com a B19. E a outra vacina é a RB51, que ela é destinada para as fêmeas adultas, a partir de 8 meses, que nunca foi vacinada com a B19. Essa RB51, ela é mais indicada em casos de falha de imunidade ou de vacinação estratégica. É também para prevenção sempre importante realizar o exame de brucelose bovina pelo menos uma vez ao ano no rebanho e sempre que acontecer aborto, isolar essa vaca dos outros animais do rebanho. Quando o animal é vacinado com a RB51, ele é marcado com um V para saber que foi vacinado com ela. Aí agora é a vez da Gi, eu passo minha palavra para ela. Então eu vou falar sobre a tuberculose bovina. A tuberculose bovina, então, ela é uma enfermidade causada por um agente infeccioso, é o bacilo Mycobacterium bovis. Ele é um bacilo ácido álcool resistente de crescimento lento, normalmente a partir dos 28 dias começa esse crescimento dele. Ele apresenta uma parede celular complexa, constituída por 60% de lipídios, como ácidos micólicos, micosídeos e por polipeptídeos. Sua evolução ocorre normalmente de forma subclínica e sintomática. Os principais hospedeiros desse bacilo são suínos, bovinos, cervídeos, que são cervos, e o homem. Nos bovinos, a principal forma de contaminação é pela Mycobacterium bovis, que é pela via respiratória. Os primeiros órgãos afetados são consecutivamente pulmão e linfonodos. A tuberculose pode também acabar afetando qualquer órgão que seja, não necessariamente somente pulmão e linfonodos. Sua contaminação ocorre principalmente pelo via trato digestivo, uma das mais encontradas no local de entrada da Mycobacterium bovis. Então, as micobactérias causadoras da tuberculose em mamíferos, elas fazem parte do complexo Mycobacterium tuberculosis, que é a Mycobacterium tuberculosis, a Mycobacterium bovis. A Mycobacterium tuberculosis ela é patogênica somente para o homem, não para os bovinos, então ela não é considerada uma zoonose. Tem também a Mycobacterium africano, Mycobacterium microti, e as micobactérias, elas possuem, essas micobactérias que causam a tuberculose,
elas possuem pouca resistência ao calor, morrendo também quando há pasteurização, fervura ou até mesmo pelo contato da luz solar direto com o ambiente. Então, a pasteurização e a fervura são usadas principalmente para o leite, quando ele chega nas leiterias. A principal forma, tipo assim, se você pegar um leite cru, por um exemplo, que você pega na propriedade leiteira, você tem que ferver. Porque a brucelose e a tuberculose, elas podem passar pelo leite contaminado. A transmissão, ela ocorre via orofaringe, ela é a principal forma de contaminação para os bezerros, principalmente que ficam ao pé da vaca, se alimentando do seu leite, por isso que propriedades leiteiras têm que visar sempre separar os bezerros assim que eles nascem das fêmeas, para não correr esse risco. Sua contaminação também pode ocorrer pela convivência dos animais entre rebanhos com alta densidade de animais. Pode também acontecer não só nos rebanhos, pode acontecer pelo contato fora da propriedade, com eventos. Normalmente eventos estressam muito os animais, faz com que haja uma imunossupressão, então eles ficam mais suscetíveis a se contaminarem. Pode também ser até entre propriedades, às vezes tem propriedade junto com a outra, causando surto em uma, e aí tem uma cerquinha só dividindo, pega na outra também. Sua contaminação também pode ocorrer pela convivência de animais entre rebanhos com alta densidade, como eu já tinha falado. Um único bacilo pode contaminar um animal, mesmo quando for pela via respiratória. Ele é levado ao pulmão, ele chega lá e estabelece uma infecção. A ocorrência de tuberculose em humanos se deve à ingestão de leite contaminado, como eu disse, pelo Mycobacterium bovis. Ela é a zoonose, que ela não necessariamente pela ingestão só do leite, pode ser também pelo manuseio do leite ou de carcaças provenientes de bovinos tuberculosos, pode ser por secreções vaginais, às vezes quando se vai, propriedades vão fazer inseminação artificial, pode ser com restos de aborto. Então, normalmente, quem se contamina mais são pessoas que ficam que têm manuseio e contato com esse leite ou com esses animais contaminados. Normalmente é de caráter profissional. Apesar de ser predominante a forma de contaminação via respiratória e digestária, outras formas também podem acabar acontecendo, como pela via cutânea, que é pela pele, congênita da mãe para o feto, genital, às vezes pode ser na hora da monta, um macho e uma fêmea que um dos dois é contaminado passa para o outro, pode ser também na hora da coleta do sêmen, com aquele uso daqueles manequins que eles usam para os machos. Pode ser também quando vai fazer a inseminação, às vezes no lote grande, usam um ou dois aplicadores e aí não faz a desinfecção correta de um animal para o outro, pode acabar um estar contaminado, contaminar o rebanho todo. E pelo meio ambiente contaminado, por sangue, urina, fezes. A patogenia, então, a tuberculose bovina é uma doença crônica e debilitante, porém a mesma pode assumir sua forma aguda, dependendo. Tem lesões de coloração amarelada e formação de nódulos de 1 a 3 centímetros. Normalmente é o que caracteriza na necrópsia que o animal realmente teve tuberculose. Na lesão pulmonar primária, os bacilos se alojam no tecido, promovendo uma reação inflamatória, caracterizada como um foco de broncopneumonia, o qual pode progredir muito rápido e permanecer latente por muitos anos. Então, a doença ela se instala basicamente nos pulmões, formando nódulos caseosos, que são amarelados, igual eu já tinha falado. Eles podem ficar de diversos tamanhos, podem ser pequenininhos, pode ficar grande, pode até dar para sentir durante a palpação. Em muitos casos, tem lesão do parênquima pulmonar e aí o animal começa a ter aquelas tosses, secreções. Eu vou falar um pouco mais pra frente, mas é o que vai caracterizar mais o quadro de tuberculose. Então, as lesões primárias podem ser simples ou múltiplas, unilaterais ou bilaterais. As lesões de aspecto caseoso, características da doença, são encontradas com mais frequência nos linfonodos da cabeça, pescoço, mediastínicos e mesentéricos, também nos pulmões, intestino, fígado, baço, pleura, peritônio, e qualquer tecido pode ser afetado, como eu disse, não necessariamente só os linfonodos e os pulmões podem ser afetados por essa doença. Aqui são algumas imagens, normalmente de como fica. Tem os linfonodos, dá pra ver que eles estão cheios de nódulozinhos amarelos, isso aí é tudo por causa da tuberculose. Tem o fígado, o saco pericárdico. Os sinais clínicos. Então, eles são evidentes somente na fase avançada, porque às vezes o animal está bem, está ruminando, por exemplo, um bovino, ele está ruminando, não está demonstrando nada, só que de repente ele caiu a produção, de repente ele começa a ficar em decúbito, e aí você começa a ver que às vezes o pulmão dele começa a falhar, você vê que ele começa a ficar meio inchado.
Também tem perda de peso, anorexia, debilidade, tem aumento dos linfonodos, porém não em todos os casos, pode ser que o animal se contamine, mas não tem esse aumento dos linfonodos. A tosse crônica, suave e úmida, que é bem característica da tuberculose, corrimento nasal e purulento, também que são bem característicos. Pode haver aborto em prenhez avançada, é o sinal que também as pessoas prestam muita atenção no aborto, porque normalmente ocorre quando você é prenhez avançada, mas pode ser que novilhas, primíparas, podem se contaminar, às vezes, quando não tem uma divisão correta das baias pré-parto, as vacas e as novilhas ficam juntas e acabam se contaminando. O diagnóstico, então, é feito a tuberculinização, é o teste da tuberculina. Esse teste é um teste alérgico, a gente fala. Ele não pode ser realizado com menos de 60 dias de teste anterior. Então, quando você vai se realizar um teste, às vezes, para tirar o GTA do animal, que é o Guia de Transporte Animal, tem que fazer o teste da brucelose, tuberculose. Se for movimentar um animal de uma propriedade para outra, não pode fazer o teste entre 2 meses, tem que ter um tempo maior. Também não pode realizar esse teste 15 dias no pré ou no pós-parto, porque pode causar aborto ou pode causar alguns outros problemas no pós-parto. Então, tem 2 tipos de teste. Tem o teste intradérmico simples, que é usado o PPD bovino, que é um proteinado proteico, tirado do Mycobacterium bovis. Normalmente é aplicado na região cervical, ou na prega ou no caudal. Faz uma dobra vertical da pele, média espessura. Faz a injeção de 0,1 ml da tuberculina bovina na parte dorsal da prega e tem uma reação alérgica 72 horas depois. Então, a gente faz a inoculação da tuberculina, espera uma reação alérgica por 3 dias e a gente confere. Vai se medir novamente a espessura da pele, onde foi feito o teste da tuberculina. Aí as reações podem dar negativo se a segunda medição feita for até 1,9 milímetros, positiva se houver um aumento de no mínimo 4 milímetros da onde a gente fez, e nesse caso vai fazer a marcação do animal com um P, acho que do lado direito, se eu não me engano, do rosto do animal. Também tem reações inconclusivas, que elas ficam variando entre o positivo e o negativo, que é de 2,0 milímetros a 3,9 milímetros. Tem um outro teste, que é chamado teste intradérmico comparativo, que se faz uso de duas formas do micobactério. Também é usado o PPD bovino. É um teste confirmatório, normalmente quando você tem alergia, que faz o primeiro teste, que é o intradérmico simples, deu positivo, faz esse teste comparativo para saber qual dos principais agentes contaminou esse animal. Então, faz a inoculação da tuberculina aviária na parte cranial, na tábua do pescoço, e da bovina na parte caudal. A gente levanta o rabo e faz naquela pelezinha, igual tá mostrando na imagem, naquela pelezinha. Faz também a avaliação após 72 horas da inoculação, faz a medição normal, igual o anterior. Aqui são os testes. Esse primeiro, essa primeira imagem com o animal branco, é normalmente o teste feito em gado de corte, principalmente, né, feito em gado de corte, mas leiterias também fazem o controle anual, normalmente para o mês de outubro, quando o clima começa a mudar e aí começa a esquentar e aí começa a ter mais umidade no ar, mais perigo de contaminação. Então, em caso de dar animais positivos, tem que se fazer o abate sanitário. Não se pode realizar necrópsia, apesar de a gente ter visto algumas, devem ter sido casos raros de que não se tinha certeza. Deve ser feita uma cova em terreno seco e estável. A carcaça deve ser enterrada com pelo menos 2 metros de fundura, para não correr risco de, às vezes, dar uma chuva, deixar a terra molhada, o barro escorrer, e a carcaça sair e poder contaminar outras mais. O prognóstico é ruim, o tratamento ele é proibido por lei. Eu sei que nos humanos o tratamento faz o teste da tuberculina também em humanos, mas nos animais não pode ser feito, os animais têm que ir para descarte. Ele deve ser isolado e abatido em um período de no máximo 30 dias para não poder contaminar outros animais mais. A distribuição da doença. A tuberculose ela é uma distribuição mundial. América do Sul, a gente aqui tem a maior população bovina, tendo a maior incidência de tuberculose também nesses animais, que acarreta, né? Em países mais industrializados, a tuberculose ela se encontra em fase mais avançada de controle e erradicação, como, por exemplo, nos Estados Unidos e no Canadá, existem algumas cidades, alguns estados, se eu não me engano, que eles já totalmente erradicados, não existe mais tuberculose bovina nesses lugares.
A importância e controle, então. Na pecuária leiteira, bovina principalmente, a tuberculose é uma das principais responsáveis pelas perdas na produção do leite, decaindo também a eficiência reprodutiva de machos e fêmeas e tendo um baixo rendimento de carcaça. Com o constante crescimento e desenvolvimento dos sistemas de produção, tem também aumento da incidência dessa doença, porque quanto mais o animal produz, mais o produtor ganha, mais ele quer investir, mais animais ele compra e mais vai aumentando essa superlotação, vai pegando mais rebanho, e às vezes ele não tem uma preparação, ele não tem, por exemplo, às vezes um veterinário para ajudar ele a separar rebanhos, para não dar uma densidade muito grande, para não haver muito contato, mas o maior problema são nas leiterias que se tem o confinamento. Em gados de corte não tem tanto, eles ficam a maior parte a pasto, mas leiterias normalmente faz-se o freestyle ou o compost barn, que os animais ficam todos juntos em um lugar não muito grande. Então, a principal causa é o confinamento, é essa densidade grande de animais juntos que vão poder causar esses problemas, que vai causar um aumento da predisposição à infecção. E é isso. Muito obrigada. Muito obrigada, né, meninas, pela palestra. Foi muito completa, né? Foi um resumão. Até me mandaram aqui uma pessoa que está aqui com a gente falando que já está revisando aí para residência com a palestra. Então, muito obrigada, né, por esse assunto tão importante também dentro da veterinária, pensando também, como vocês falaram, em gado leiteiro, né? Vou estar verificando aqui se nós temos... Não, se alguém tiver alguma dúvida, né, tô dando uma olhadinha aqui no chat, se alguém tiver alguma dúvida, quiser estar mandando aqui no chat, pode estar enviando, né, mas, a princípio, acho que nenhuma dúvida, acho que foi bem completo, então, né, sem dúvidas. A Vitória está dando parabéns aqui para vocês. Bom, gente, então eu creio que seja isso. Pia vai dar os recadinhos finais. Bom, pessoal, eu gostaria de agradecer aos meninos pela excelente palestra e também a todos vocês pela presença. Hoje foi um dia excepcional, pois os encontros do GAESP e as palestras do GAESP são geralmente de quinta-feira. Então, geralmente de quinta-feira, a partir das 5h30. A lista de presença já está no chat, então quem ainda não preencheu pode preencher com os dados corretos. E também siga o GAESP no Instagram, que é o GAESP _Unifil, onde além de postar sobre as palestras, também postamos outros conteúdos relacionados à saúde coletiva. Na nossa página do Facebook também, GAESP Unifil, e também temos o nosso canal do YouTube, que é o GAESP Unifil, onde lá postamos as nossas palestras e também disponibilizamos os eventos que o grupo produziu, como o webinar de inspeção que ocorreu no semestre passado. É isso, pessoal. Muito obrigada pela presença de todos.